Eu quero convidar você para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 18. Muito bem, todos acharam? Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém? Aleluia! Eu vou repetir o texto por se tornar de um versículo, por ser apenas um versículo. Amém? Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando mais parecido com o Senhor, que é o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Baixe a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a sua graça sobre nós nesse momento. Meu Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Eu quero rogar que o teu Espírito Santo nos oriente, nos ajude e que possamos, no nome de Jesus, esta manhã ouvir a tua voz, abraçarmos a tua palavra, Jesus, e colocá-la em prática. Eu peço, Jesus querido, a unção. Eu peço, Senhor querido, que o teu Espírito Santo nos dirija e nos capacite para que esta manhã possamos falar sobre este tema e que todos que estão nos ouvindo e vendo possam ser abençoados pela tua palavra. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Amém. Meus amados, o carnaval é a maior festa popular do Brasil. E talvez seja a maior festa popular de todo o planeta. É muito comum, nestes dias de carnaval, uma extravagância, excessos. Muitas pessoas saem às ruas para festejarem a carne, pois carnaval, na origem da palavra, significa festa da carne. E são muitas as pessoas que saem para festejarem este período. E geralmente é muito comum as pessoas usarem fantasias, usarem máscaras. E eu gostaria esta manhã de falar a você sobre este uso de fantasias. Falar a você sobre máscaras de uma forma mais profunda. Algumas dessas máscaras, elas escondem atrás destas máscaras, essas pessoas costumam se esconder. Outras pessoas se valem destas máscaras para revelar-se. Aquilo que ele nunca conseguiu ser, ou que ele não consegue ser no seu cotidiano, porque ele está mascarado, então ele tem coragem de falar e de atuar. Então nós temos aí duas situações diferentes, usando, quem sabe, as mesmas máscaras. Uma, a pessoa que se esconde atrás da máscara, não quer mostrar o seu verdadeiro eu, então ele se esconde. E outro, que evidencia uma condição que normalmente ele não tem. Uma máscara, meu irmão, é tudo aquilo que esconde ou encobre a nossa verdadeira identidade. Como nós sabemos que uma pessoa está usando máscara? Ou, melhor dizendo, para que serve uma máscara? Para mostrar, para esconder, para inibir, encobrir nossa verdadeira identidade.
Na língua grega, a palavra hipócrites, esta palavra ela origina o hipócrita que nós conhecemos no nosso idioma, no português. E esta palavra no grego, hipócrites, ela era usada por atores quando eles fingiam ou representavam algum papel no teatro. Isto lá na antiga Grécia. E era muito comum no teatro, nesse tempo na antiga Grécia, o ator utilizar-se de máscara para representar. Então, por causa disto, nós começamos a conhecer no nosso idioma a palavra hipócrita. O hipócrita é aquele que faz um papel, que vive um papel. Mostra uma coisa que realmente ele não é. Ele usa uma máscara. Ele encena alguma coisa para alguém, com a pretensão de enganar, com a pretensão de passar para aquela pessoa ou para várias outras pessoas um personagem. Um personagem que ele não é. Ele não quer mostrar quem ele é, então ele usa esta máscara. É muito importante ressaltar que existem máscaras tangíveis e máscaras intangíveis. Algumas cobrem o rosto. Outras tentam disfarçar as atitudes da alma. E aí vem a pergunta que não quer calar. Você usa máscara? Será que nós usamos máscara? Será que você que está me ouvindo ou me vendo através deste vídeo, você usa máscara? Alguns dizem que todos nós, em algum momento, sempre usamos máscaras. Ouvi um pastor dizendo outro dia que a pessoa que diz que nunca usou uma máscara, possivelmente esteja acabando de afivelar uma em seu rosto. A máscara do mentiroso. O grande problema das máscaras, meus queridos irmãos, é que elas proclamam uma mentira. Elas escondem uma verdade. Quando nós usamos uma máscara, nós estamos querendo passar para as pessoas aquilo que nós realmente não somos. As pessoas, inclusive, passam a amar não quem nós somos, mas quem nós representamos. Eu ouvi há algum tempo, ou li em algum lugar, que o hábito de usarmos máscara faz com que o nosso rosto se modele à máscara. E existem pessoas que usam máscara há tanto tempo, que quando ele tira a máscara, o seu rosto já está modelado. Porque ele usou a máscara durante tanto tempo, que agora o seu rosto já é a cara da máscara. E as pessoas olham para ele e pensam que ele é aquela pessoa, mas na verdade ele não é, ele esconde o seu eu verdadeiro. Em alguns casos, viver de uma forma mascarada é tão comum, é tão normal, que há uma mudança de papéis. A pessoa passa a viver a máscara e não vive mais aquilo que é o seu próprio eu. E ele perde a sua identidade. Isso é papo para escola. O problema das máscaras é que elas proclamam uma mentira e escondem uma verdade. Escondem quem realmente nós somos. Nós
representamos alguma coisa. Aparentamos ser algo que nós não somos. E as pessoas passam a gostar e amar este personagem que nós representamos. As máscaras também não são seguras. Outra coisa interessante é observarmos nas máscaras. Por que elas não são seguras? Por melhor que nós afivelemos essas máscaras, a gente corre o risco delas caírem de uma hora para outra. Isso é complicado, né? Você está, de repente, vivendo esta máscara, vivendo este personagem, e de repente, por causa de um movimento mais brusco, essa máscara cai e as pessoas descobrem que você não é aquilo que representava. Que a sua vida era uma mentira. E você apenas vivia um personagem. Eu estava ouvindo uma entrevista ontem de uma pessoa, de um desses artistas de cinema, de televisão, e o repórter perguntou: você já viveu muitos personagens? Não há um determinado momento em que você identifica muitos desses personagens na sua própria vida? E o artista falou: sim. Há momentos em que eu estou vivendo e que eu identifico, ou que eu estou fazendo personagens, e eu identifico no personagem coisas minhas. Já aconteceu alguma vez de você viver esse personagem na vida real? E o artista disse: já aconteceu. Não é bom, porque afinal de contas, viver um personagem é interessante quando você está fazendo um filme, é interessante quando você está num teatro, mas viver um personagem na vida real é complicado, porque você acaba passando uma imagem que não é sua. Deixe-me esta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, trabalhar um pouco mais sobre estas máscaras e tentar identificar em cada um de nós, esta manhã, se nós usamos ou não usamos estas máscaras. E qual é o perigo de usarmos estas máscaras no nosso dia a dia? Qual é a máscara, pastor? Que comumente é usada nos meios religiosos. É a máscara da piedade. No meio religioso, é muito comum as pessoas usarem esta máscara. O apóstolo Paulo, ensinando sobre a doutrina da nova aliança, ele nos diz que nós podemos ser ousados, em vez de agir como Moisés, que pôs um véu sobre a face, para que as pessoas não atentassem para a glória que estava se acabando, que estava desvanecendo em seu rosto. Deixe-me contar essa história para que você possa entender o que é que o apóstolo Paulo estava querendo falar quando nos escreve aqui esse texto de Coríntios capítulo 3 e versículo 18. Quando Moisés subiu ao monte, quando eles haviam saído do Egito, estavam em direção à terra prometida, havia uma manifestação de Deus constante, diária, naquele povo, para aquele povo. E a história, o texto bíblico nos diz que Moisés subiu até o monte para receber do próprio Deus as tábuas da lei. Você lembra-se bem dessa história, desse fato bíblico. A proximidade de Moisés foi tão grande com Deus, que diz o texto que quando ele desceu com as tábuas, cerca de 40 dias aproximadamente depois, o seu rosto brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o seu rosto brilhava de uma forma tremenda. E aí, para que ele pudesse julgar o povo, estar diante do povo, conversar com as pessoas, inclusive os seus familiares, aqueles que estavam mais próximos, foi-lhe sugerido que ele usasse um capuz. E durante muito tempo,
Moisés usou um capuz para que as pessoas pudessem olhar para ele, porque a glória de Deus estava no rosto dele, e as pessoas não podiam ver, não podiam olhar para o seu rosto, por causa do brilho da glória de Deus que estava no seu rosto. O fato é que os dias foram se passando, as semanas foram se fechando, e aquela glória que antes era muito forte, começou a desvanecer-se, começou a diminuir. E é lógico, Moisés, quando chegava em casa, tirava o capuz, e ele notava e olhava que aquela glória já não estava tão intensa assim. Mas ele continuou usando o capuz. Até que em um determinado momento, já não havia necessidade dele usar capuz, porque já a glória havia se desvanecido. Mas ele não queria mostrar isso para o povo. Afinal de contas, ele estava pegando uma carona maravilhosa na glória de Deus. Então ele continuou de capuz, para que as pessoas pudessem olhar para ele da mesma forma que olharam no passado recente, quando ele havia descido com as tábuas lá do monte, onde Deus havia estado com ele. E aí o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia muito interessante sobre a graça de Deus e sobre a lei. Eu gostaria hoje de fazer uma questão aqui entre nós, levantarmos uma questão aqui entre nós. Será, meus irmãos, que nós também não usamos deste estratagema de Moisés para iludirmos as pessoas? As pessoas pensam que nós temos, as pessoas pensam que nós somos, as pessoas pensam que nós alcançamos, e nós, na verdade, estamos com capuz. Em algum momento no passado, nós tivemos. Em algum momento no passado, nós tínhamos essa relação. Nós podíamos ter esse envolvimento com Deus. E a glória do Senhor nos acompanhava. Mas os anos se passaram. Nós esfriamos. Nós deixamos de caminhar com Deus. Deixamos de estar próximos de Deus como antes. E agora nós estamos vivendo uma vida distante de Deus. Mas não queremos revelar isso para as pessoas. Não queremos que as pessoas fiquem sabendo dessa nossa distância de Deus. E então colocamos máscaras. E então colocamos capuz. Colocamos a máscara da piedade. O texto bíblico diz que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Ele coloca um véu na sua face, para que as pessoas não pudessem se aproximar. Ou melhor, para que as pessoas pudessem se aproximar e falar com ele. Mas houve um momento em que Moisés percebeu que a glória estava acabando. Ele não precisava mais do véu, porém ele continuou com o véu. Porque ele não queria que as pessoas soubessem que a sua glória desvaneceu. Muitas e muitas vezes somos parecidos com Moisés. Tentamos impressionar as pessoas com uma espiritualidade que nós não temos mais. Aparentemente, nos afastamos de Deus. Aparentamos ser mais crentes. Aparentamos ser mais piedosos do que na verdade somos. E quando é que isso acontece? Principalmente quando fazemos orações em público. Não sei se você já notou, mas quando nós oramos em público, nós escolhemos as palavras, porque afinal de contas nós não estamos orando só para Deus. Nós estamos orando para as pessoas que estão ao nosso redor também. E as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir esta oração. E aí nós procuramos palavras, nós conjugamos os verbos da melhor maneira possível, nós colocamos esta oração de uma maneira que as pessoas possam ouvir e gostar. Mas a pergunta é a seguinte: será? Quem é que vai responder essa oração? São as pessoas que estão do nosso lado? Ou é o nosso Deus? E nós então, através da nossa oração, nós passamos uma espiritualidade.
através da nossa oração, nós passamos um relacionamento com Deus que às vezes nós não temos. Não é? Papaizinho. Já ouvi pessoas que falam de Deus, chamam Deus de papaizinho, né? Papai. Aí você vai conviver com essas pessoas e conhecer essas pessoas um pouco mais de perto, e você vai ver que aquilo ali é tudo máscara. É a máscara da piedade. Em Mateus, no capítulo de número 6, e no versículo de número 16, Jesus chama a atenção de um grupo de religiosos que viviam mascarados. Eles queriam sempre passar uma coisa que eles não eram. Eu estou falando dos fariseus. Essa turma, irmãos, eles foram desmoralizados pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante que se você levantar a história do farisaísmo, lá na sua origem, esses fariseus do tempo de Jesus, um dia foram crentes, um dia foram verdadeiros. Eles eram pessoas interessantes, sérias, mas o tempo foi passando e eles foram perdendo esta característica, essa capacidade, esta condição, e se tornaram homens hipócritas, apenas que viviam para mostrar uma religião, um relacionamento com Deus que eles não tinham. Eles exigiam demais das pessoas, mas a mesma exigência que eles tinham para com os outros, eles não tinham para consigo mesmo. E aí Jesus, que conhecia seus corações e conhecia suas atitudes, Jesus então no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: quando jejuarem, quando vocês orarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, como os fariseus, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão orando, que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. E aí Jesus ensina-nos a orar. Quando você for orar, entra para o seu quarto, feche a porta e fale com Deus. E o Deus que está no céu te verá e ouvirá a sua oração. Quando você for fazer alguma coisa, dar alguma esmola, você não precisa colocar isso no jornal. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se você já recebe a glória aqui, você não receberá a glória lá. Queridos, mas nós não estamos fazendo nada para recebermos aqui. O nosso alvo é que Deus veja. O nosso alvo é que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E não o nosso próprio nome. Glória a Deus, louvado seja o meu nome. Você conhece gente assim? Nem olha para o lado. Ele só não dá glória a si mesmo com a sua boca, mas com seus gestos. Ele vive constantemente glorificando o seu próprio nome. Tudo que ele faz é para que as pessoas vejam. Quem é esse personagem? É um homem que esconde um coração mau sobre a máscara da piedade. Em Mateus, no capítulo de número 23 e no versículo de número 28, olha o que o texto diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Uma das coisas que o Senhor Jesus chamava a atenção em relação aos fariseus, e chegou a fazer alguns paralelos, comparando-os, por exemplo, a sepulcro caiado. É muito comum você ir a um cemitério e você ver todos os sepulcros pintados branquinho, de cal, mas se você abrir o sepulcro, você vai ver osso podre, mau cheiro, corpos que estão se desfazendo, em estado de decomposição. Mas quem chega no cemitério está tudo limpinho,
Há alguns cemitérios que você anda por ele e você nem sabe que é um cemitério, porque está tudo gramado, tudo tão bonito, você tira até fotos. Mas por baixo daquela cruz, naquela túmulo, está podre. Jesus os chama de copos mal lavados. Só estão limpos por fora, mas dentro está sujo. E como é que você pode usar um copo se dentro está sujo? Não adianta o copo estar limpo por fora, ele tem que estar limpo por dentro. Havia um ditado muito comum na época em que eu era criança, eu não sei se ainda é nos nossos dias. As pessoas diziam que o pão por fora estava ótimo, mas por dentro estava com bolorento. Lembra desse? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Você olha, parece que está ótimo. Você olha, parece que está bem. É a pintura, é o verniz. Recentemente eu estive ajudando uma pessoa a fazer uma mudança e houve alguns choques dos móveis dentro do caminhão. E na hora de trazer a mobília para dentro de casa, as pessoas não tiveram o cuidado necessário e alguns arranhões apareceram. E esse querido amigo falou assim: não, eu vou chamar uma pessoa e ele vai dar uma lixada e vai dar uma mão de verniz. E esses arranhões, eles vão desaparecer. Você dá uma mãozinha de verniz e cobre. Querido, isso no móvel dá certo. Mas na gente, em nós, não dá certo. Não adianta passar uma mão de verniz. A proposta do Evangelho, irmãos, não é passar uma tinta por cima do problema. Não é levar você a esconder embaixo do tapete as suas dificuldades, ou esconder, como se diz, os esqueletos dentro dos armários. Não! A proposta do Evangelho é que eu e você mostremos o que somos, para que o Evangelho possa atuar em mim, atuar em nós, nos transformando. O Evangelho não é verniz, não é externo, o Evangelho é interno. A obra do Espírito Santo começa de dentro para fora, aleluia. Mas esta não é a única máscara que nós usamos. A outra máscara que nós estamos acostumados a usar é a máscara da autoconfiança. O apóstolo Pedro, diz o texto da Bíblia Sagrada, que ele era muito impulsivo. Ele falava primeiro para depois pensar. Eu conheço muitas pessoas assim, você deve conhecer também. Pessoas que primeiro falam, para depois pensar no que falou. E aí já é tarde, porque já falou. Ele já magoou, ele já feriu, ele já disse a besteira. E agora fica, meu Deus. E aí, nada contra, eu acho que as pessoas têm que pedir perdão mesmo. Mas existem algumas pessoas que toda hora tem que estar pedindo perdão e ninguém mais acredita nele. Porque não adianta pedir perdão e não mudar. É importante que o perdão seja um ponto final naquela trajetória do erro. Você me perdoa. E você diz assim: eu perdoo, mas por favor não faça mais. Não foi isso que o Senhor Jesus disse àquela mulher? Vai e não peques mais. Os teus pecados foram perdoados, mas você vai e não peques mais. Mas o impulsivo, ele não consegue. E ele pede perdão toda hora pelo mesmo fato, porque ele é impulsivo. Não é só na sua forma, na hora que ele fala, mas ele age assim. E porque ele age assim, ele coloca a sua família e a si mesmo em perigo a todo instante. Porque ele não pensa, ele não calcula antes de dar os passos. Ele dá os passos e depois calcula e descobre que está caindo, que a vaca foi para o brejo. Mas e aí? Agora é tarde. Não
Quando Jesus declarou que seus discípulos iriam escandalizar, com Jesus falou: olha, vocês vão se escandalizar de mim. Vocês vão embora, se afastarão de mim porque ficarão escandalizados. E aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro não titubeou. Levantou-se no meio da galera e disse: olha, Senhor, eu quero lhe dizer uma coisa hoje que fique bem claro. Quero registrar isso em cartório. Agora está na moda, né? Você falar as coisas e registrar no cartório. Que fique registrado no cartório. Eu nunca te deixarei. Pode, eu vou assinar e... é documento. Eu nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Os outros podem te deixar. Os outros podem te abandonar. Mas eu jamais o farei. Porque eu sou Pedro. O que Pedro estava querendo dizer para Jesus? Eu sou o cara. Pode confiar em mim. Eu vou estar do seu lado sempre. Eu vou te servir até o último momento da minha vida. Eu vou estar para te ajudar se você estiver em perigo. Pode chamar pelo meu nome. Pedro tinha uma autoconfiança. Chegou a dizer a Jesus que estaria pronto até para ir preso. Não, você fica tranquilo que eu vou até a cadeia. Eu até morro por esta causa. Olha, se Jesus não conhece, se Jesus fosse pastor, ele iria ficar impressionado. Se Jesus fosse eu ou você, como eu e você, ficaria impressionado com essa declaração. E talvez diria: olha, esse é o meu grande amigo Pedro. E iria aplaudi-lo e iria colocá-lo sobre os demais. Ah, ia nomeá-lo, sim, como não, o diácono do dia. Com foto e tudo. Diácono do mês, vai por aí. Mas acontece que Jesus não era o pastor Ari. Graças a Deus. Que Jesus não era como eu e você. Facilmente enganável. Jesus não se engana. Jesus vê o coração. Jesus sabe de tudo que está acontecendo dentro de nós. E Jesus falou: Pedro, olha o que você está falando, Pedro. Não, Jesus, pode acreditar. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, cabra. Por que Pedro disse tudo isso, irmãos? Porque Pedro se julgou forte. O melhor dentre todos aqueles que estavam seguindo Jesus. Porém, naquela noite, Pedro fraquejou. Naquela noite, Pedro dormiu. E olha que Jesus pediu uma coisa simples. Olha, vocês fiquem aqui. Eu estou com a minha alma angustiada. Eles estavam no Getsemane. A minha alma está muito angustiada. Clamem comigo, orem comigo. Eu vou me retirar alguns metros e vocês fiquem aqui. Orem comigo. E Jesus se retirou alguns metros e orou. A sua alma estava angustiada, havia uma tristeza, a expectativa da morte, da cruz, estava muito próximo. E ele estava muito angustiado, inclusive nesse momento ele faz uma das orações mais humanas que nós conhecemos. Se possível, passa de mim esse cálice. Vai doer, vai ser difícil, eu não sei se eu vou suportar. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele colocou uma vírgulazinha aí, essa vírgula faz toda a diferença. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, meu Pai, que está nos céus. E aí a Bíblia diz que ele volta e quando ele chega lá, quem é que está dormindo? Pedro dormia que roncava. Mas Pedro, você não acabou de me dizer há pouco tempo atrás que você iria comigo para qualquer lugar, estava disposto até a ir para a prisão e a morrer. Pedro, eu pedi você para orar, para você vigiar um pouco comigo. Você não atentou. Por favor, Pedro, vigia aí, fica vigiando, para manter a turma acordada. E ia lá orar de novo.
a pouquinho voltava lá, tá Pedro lá com o bocão aberto. Uau! Olha Pedro caindo do cavalo. Olha Pedro entendendo que não era tudo isso que ele pensava. Pedro fraquejou, dormiu quando Jesus o pediu para vigiar. Pouco tempo depois, Pedro abandonou Jesus e seus discípulos. E agora ele se acha infiltrado na roda dos escarnecedores. E lá na roda dos escarnecedores, por causa do seu temor, o companheiro amigo que disse que ia acompanhar Jesus de perto, todo distante, agora estava de longe. Jesus estava preso, sendo levado para a prisão. E ele de longe acompanhava os demais discípulos, abriram. Pedro, o mais autoconfiante, ficou a uma distância de segurança, acompanhando o Senhor Jesus. E Jesus, de longe, sabia que Pedro, de vez em quando, abria o olho e olhava, eu estava lá no meio daquele monte de cabeça, de longe. E aí, uma das meninas que estavam ali no meio da galera, no meio da multidão, se aquecendo no fogo, olhou para Pedro e disse: eu estou te conhecendo. Você não é também daqueles que seguiam a Jesus? E Pedro olhou para mim: cala a boca! Cala a boca! Você está me confundindo, menina? O que você está pensando que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro fala com raiva, para tentar esconder-se. Aí, a menina falou: tá bom, calma, não precisa. E daqui a pouquinho o Pedro está lá de novo, perto da menina: mas, rapaz, é você mesmo. É você mesmo. Agora eu tenho certeza, eu já te vi perto de Jesus. E aí a Bíblia diz que Pedro, para enganar, ele chega a falar palavrões. O texto fala isso. Que ele fala palavras para que ele pudesse ser identificado com os outros e não com aqueles que estavam. Porque quem andava com Jesus não tinha boca suja. Quem andava com Jesus tinha um linguajar diferente. Então ele usa um linguajar pobre, pequeno, baixo, para que a menina pudesse... realmente, depois desse monte de palavrão, você não pode ter andado com Jesus, não. Depois de você falar tudo isso que você me falou, eu estou convencida. Eu me enganei. Não é você, não. Fica tranquilo. Irmãos, máscara. Pedro negou, jurou, praguejou, dizendo que não conhecia Jesus, porque ele estava com medo. Mas e a máscara da autoconfiança? Onde é que estava? Caiu. Caiu quando Jesus olhou para ele, porque quando Pedro negou 3 vezes, o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus olhou: falou: cadê você, Pedro? E aí os olhares se cruzaram e Pedro olhou, lembrou de tudo que havia falado e disse: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, uma vez, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Caiu a máscara da autoconfiança. Caiu em si o Pedro e desatou a chorar. Se desesperou, foi embora, achou-se um indigno. Assim é o homem que, de tanto tentar enganar os outros, acaba enganando a si mesmo. Suas previsões são erradas. Veja o que diz Lucas no capítulo de número 12, versículo de número 56 e 57. Jesus falando com aquela raça outra vez: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo. Por que é que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? A máscara da autoconfiança. Eu posso, eu vou fazer. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos, a esse respeito? Quem está de pé
Cuide para que não caia. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão vivendo próximo à fronteira final. A Bíblia Sagrada nos orienta, irmãos, a que vivamos distante da fronteira. Quando eu estive no campo missionário, eu tive a oportunidade de vir à fronteira do Brasil com o Uruguai algumas vezes. A fronteira é dividida por uma praça. De um lado da praça, o Brasil, do outro lado da praça, o Uruguai. Mas lá onde eu estava, junto com a minha esposa e o Gabriel, em Paissandu, era aproximadamente uns 400 quilômetros, quase 400 quilômetros para dentro do Uruguai. Lá se falava e se vivia como o nativo. O espanhol era limpo, os costumes eram próprios do Uruguai. Mas quando nós íamos na fronteira, nós notávamos que havia uma mistura. O idioma não era puro. Nem o brasileiro, o português, e nem o espanhol. Havia uma mistura que eles chamavam de portunhol, ou seja, nem se fala português, nem se fala espanhol. Inventaram um idioma novo ali para aquela área. E as culturas acabavam que se misturavam. Você via gente vestido do lado brasileiro, parecido com a roupa do Uruguai, e gente do Uruguai com costumes brasileiros. Porque é fronteira. Toda fronteira é assim. A Bíblia Sagrada nos chama a atenção para vivermos na fronteira. Quando vivemos na fronteira. Fronteira do pecado. Existem pessoas que não estão satisfeitas. E elas vivem no limite. A relação que eles têm com o mundo é uma relação muito íntima, muito próxima. E não há diferença. De tão próximo que ele está com o mundo, ele participa de todas as coisas que o mundo oferece, que é uma mistura. Ele perde a sua identidade. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que abraçam o Evangelho têm que ser luz. Ora, mas quando essa luz fica muito perto da fronteira, ela perde a sua luminosidade. Ela deixa de trazer claridade e passa também a ser meia escura. É aquela luz de boate, né? Que é, mas não é. Está acesa, mas a impressão que tem é que não está. São os hábitos que se misturam. A Bíblia Sagrada fala, Jesus nos diz, sobre o sal da terra. Quando nós estamos muito próximo da fronteira com o mundo, nós vamos perdendo a nossa capacidade de salgar. E o texto bíblico diz que o sal, quando ele perde a sua condição de salgar, para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Por isso, meus irmãos, eu gostaria esta manhã, em nome do Senhor Jesus, de dizer para você que se nós abraçamos o Senhor Jesus, a sua mensagem, o seu evangelho, nós temos que ser sal. Nós temos que ter diferença nas nossas relações, na nossa maneira. A maneira como o mundo nos olha e a maneira como nós olhamos para o mundo. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos nos isolar, que não vamos ter mais relacionamento com as pessoas. Não! Somos seres relacionáveis. Deus nos fez assim. Mas nós não podemos confundir, não podemos nos envolver a tal ponto de perdermos a nossa capacidade. Eu conheço algumas pessoas que às vezes se tornam tão amigas de seus amigos que perdem a capacidade de orientá-los, de dirigi-los. Eu conheço alguns pastores que são assim, que se tornam tão amigos das pessoas que depois não tem coragem de chamar a atenção delas, quando elas fraquejam. Perdem a condição de chamar-lhes atenção. E essas pessoas, por sua vez, se tornam tão amigas desses indivíduos, que quando eles lhe chamam a atenção, dizem: você está me chamando a atenção, você faz igual ou pior. Essas pessoas perdem a sua autoridade. Sabe por quê? Porque vivem muito próximo demais com o erro.
O que eu quero dizer, meus irmãos, em nome de Jesus, é que Pedro perdeu a sua direção. Ele fez justamente o contrário do que o texto do Salmo de número 1 nos recomenda. E o que é que o texto nos recomenda? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é um processo. Primeiro, a coisa atua aqui na mente. Como é que começa o texto? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. É aqui na mente. Mas se ele anda segundo o conselho, daqui a pouquinho ele vai estar no caminho. E se ele está no caminho, não vai demorar muito, ele vai estar se assentando na roda com eles, comungando com eles, fazendo o que eles fazem. Por quê? Porque ele perdeu valores. A sua mente foi trabalhada e ele se adequou àquela situação. Mas a proposta do Evangelho é o contrário. Bem-aventurado é o que não pensa como eles. Bem-aventurado é o que não anda com eles. Bem-aventurado é os que não se assenta com eles. E aí, o que fala mais o texto? Mas o seu prazer, aleluia, a sua alegria está onde? Em meditar nas coisas do Senhor, nelas medita dia e noite, aleluia. E aí vem todo um cabedal de bênçãos, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não secam, não caem, e os frutos aparecem da estação própria. E tudo que ele coloca a sua mão, Deus abençoa. Mas o ímpio não é assim. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. Irmão, você está como a moinha que o vento espalha, ou como bem-aventurado, aleluia? A terceira máscara, e eu vou terminar, é a máscara do legalismo. O legalismo é inflexível. O legalista, ele é inflexível com as outras pessoas, mas ele é condescendente consigo. Ele tem a capacidade de enxergar um cisco no olho do seu irmão, mas ele não vê a trave que está no seu. O legalista preocupa-se mais com a forma do que com a essência. Em outras palavras, ele cuida mais da aparência, do que as pessoas vão pensar dele, do que do interior. Os fariseus, eles eram legalistas. Eles eram fiscais da vida alheia. Mas não tinham nenhum cuidado com a sua intimidade com Deus. Cuidavam da vida dos outros. Eram policiavam a vida das pessoas. Mas suas vidas eram cheias de furos. Eles não tinham nenhuma intimidade com Deus. Mostravam, através de uma máscara, uma relação incrível com Deus, mas não tinham essa relação. Eram bonitos por fora, mas feios por dentro. E como eu disse, Jesus os comparou a sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de rapina por dentro. Os fariseus eram hipócritas. Eles eram atores que representavam no palco um papel diferente daquele desempenhado na vida real. É o homem que, por sua visão distorcida sobre religião, em vez de aproximar as pessoas de Deus, ele afasta as pessoas de Deus. Porque as pessoas entendem uma coisa:
A leitura que se faz de um evangélico é que ele é honesto. A leitura que se faz de um evangelho é que ele é íntegro. A leitura que se faz de um pastor é que ele é um profeta de Deus, é uma pessoa separada do pecado, uma pessoa confiável. Em Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo está muito indignado quando ele diz aqui: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo está falando de Pedro. Ele está indignado com Pedro. Porque Pedro se fazia de amigo dos gentios, aqui no contexto. Mas quando os judeus chegavam, Pedro se afastava dos gentios, os abandonando. Para mostrar para os judeus que ele também era um judeu e que ele não tinha nada com aqueles. E aí Paulo olha para Pedro e fala: Pedro, você é hipócrita. Você está fingindo uma coisa, você está usando uma máscara. Você está tentando enganar os judeus, dizendo que você é puro, que você não anda com os gentios, mas você anda com eles, você tem contato com eles. Por que você não diz a verdade? E o texto diz que até Barnabé se deixou levar por isso, por esse engano, por essa máscara. Como existem pessoas assim no nosso meio, irmão? Como existem pessoas que querem passar para nós uma coisa que não é verdade? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz que tais pessoas, tais ensinamentos, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ele já está há tanto tempo com a máscara, ele já está há tanto tempo vivendo daquela forma que a sua consciência já não lhe fala mais. Não existe mais voz na sua consciência. Ou a sua consciência não tem mais voz no seu coração. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 1. Pedro diz: livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Deixa estar que Paulo chama a atenção de Pedro, e Pedro cai em si. E Pedro entende que não podia viver com duas caras, de duas formas. Ele tinha que ser um só. Fosse ele diante dos gentios, fosse ele diante dos judeus. Queridos, nós temos que ser uma pessoa só, seja aqui na igreja, seja lá no mundo. Nosso comportamento tem que ser um só. Eu não estou dizendo para você cortar relacionamento, para você se tornar inimigo, não. Nós somos inimigos do pecado, mas amamos os pecadores. A nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, contra os principados, contra as hostes da maldade que habitam nos lugares celestiais. Então eu não estou aqui pregando para você abandonar as pessoas. Não, eu estou dizendo que a sua vida, as suas escolhas, a sua forma de administrar, aleluia, de viver, de se relacionar, ela tem que ser salgada, ela tem que ter diferença, aleluia. A sua forma de fazer negócio, a sua forma de namorar, a sua forma no seu casamento, seus relacionamentos, tem que ser diferente. Por quê? Porque você abraçou Jesus. E o que é que Jesus diz a esse respeito? E verão que são meus, e perceberão que vocês são diferentes, que vocês são meus, quando vos amardes uns aos outros. Eles saberão, aleluia. Não vai ser necessário andar com uma faixa ou com uma camisa dizendo eu sou de Cristo. Algum tempo atrás, um jovem procurou-nos na igreja dizendo que se havia algum pecado, colocar tatuagem. E aí eu olhei para aquele jovem, Isabel estava comigo, e aí ele falou assim: não, porque eu amo muito Jesus,
Eu quero colocar uma tatuagem assim, o nome de Jesus, assim, Jesus. Só que a gente conhecia a vida daquele moço. Aí a Isabel olhou para ele e disse assim: meu filho, olha para mim aqui. O que você está querendo enganar? O que vai adiantar você botar uma tatuagem de Jesus no seu peito? Se o seu coração não é dele. Você já contou para os seus pais o que você anda fazendo na casa deles? Com as suas namoradas? Você já deixou essa vida de motel? De relacionamento fora do casamento? Sem estar casado? O que adianta você botar Jesus escrito aqui? Se a sua vida, o seu cotidiano não tem nada a ver com Jesus. Se o teu cheiro não é de Cristo. Não adianta ter o nome. Você tem que ter o próprio Jesus. Não adianta proclamar o nome se a pessoa de Jesus não está conosco. Queridos, a vida cristã é uma contínua remoção de máscaras. Contínua. Todo dia a gente está tirando máscara. E todo dia a gente está colocando. A gente coloca e aí o Espírito Santo fala e você tira. Porque as pessoas têm que ver quem somos nós. E outra coisa, não adianta colocar máscaras para Deus. Ele sabe quem é que está por trás da máscara. A Bíblia diz, o salmista pergunta: como me ausentarei do teu espírito? Como me esconderei da tua face? A Bíblia Sagrada diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não liberdade para fazer o que queremos, mas liberdade para vivermos na luz. Liberdade para vivermos para Deus. Liberdade para fazermos a obra de Cristo, na ação do Espírito. Nosso conselho, o conselho da Bíblia para nós é que nós tiremos as máscaras. Que sejamos transformados de glória em glória. Porque quando nós tiramos a máscara e mostramos quem somos, então estamos dizendo para Deus: Deus, agora eu tirei a máscara, pode transformar, pode mudar. Aí Ele começa a mudar, e nós somos transformados. À medida que vamos caminhando com Ele, vamos sendo mudados, sendo trabalhados. É como o sol da aurora, aleluia, que começa com uma glória, mas ele vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Assim é o crente que anda com Deus. Aleluia. Eu estava vendo ontem a palavra sinceridade, e eu ouvi que a palavra sinceridade, na verdade, é a junção de duas palavras: sem cera. Sem cera. Por que sem cera? Como é que é isso, pastor? Conta-se que na antiguidade havia alguns maus comerciantes que vendiam potes e vasos com pequenas rachaduras. Para que os clientes não percebessem essas pequenas rachaduras, eles cobriam essas rachaduras com cera. E quando a cera secava, todo o vaso era lixado e pintado, e ninguém percebia essas rachaduras, porque havia uma cobertura de cera. E por causa disso, muitas pessoas eram enganadas, compravam esses vasos, e no uso esses vasos se espatifavam, porque estavam rachados, eram vasos danificados, e descobriam que tinham sido enganados. Assim, se tornou uma prática comum na feira, as pessoas chegarem para esses vendedores de vasos e dizer para: olha, sem cera, por favor, eu quero verdadeiro. Sem cera. E aí, sem cera, acabou sendo sincero. Por favor, sem cera. Sem comédia, sem teatro, sem mentira. Por favor,
Seja verdadeiro. Eu quero a verdade. Aleluia. Queridos, sabe o que Jesus está falando para nós esta manhã? Sincero. Aleluia. Sincera. Sabe o que as pessoas do mundo estão pedindo para a igreja hoje? Por favor, sincera. Sincera. Está rachado, vocês estão enganando. Sincera. Sejam sinceros. Sejam verdadeiros. Não esconda nada de mim. Queridos, Davi descobriu que não há como mentir para Deus. Não há como fugir dele. Porque o Senhor sabe como verdadeiramente somos. Ele sabe o que está no nosso íntimo. Antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhece. É o que diz o Salmo de número 139, versículo de 1 a 10. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que esta manhã nós pudéssemos tirar a máscara e mostrar para Deus o que nós somos. Porque só quando tiramos as máscaras nós estamos falando para Deus: muda a minha vida, molda-me, transforma-me como a imagem do seu Filho Jesus. Eu não quero fingir, eu não quero mostrar o que eu não sou, eu quero ser, Senhor. Aleluia, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Oh, Deus querido, que é sempre eficaz, que é sempre fiel. Aleluia. A tua palavra é maior que eu, a tua mensagem é muito maior que eu. Aleluia. Senhor, eu rogo a tua graça sobre a minha e sobre a vida de cada um dos teus servos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis e a vivermos segundo a tua palavra. Guarda-nos de pecar contra ti. Guarda-nos, ó Deus, de viver uma vida de mentira. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Cante comigo. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê a paz, em nome de Jesus. Aleluia.